O que esperar do Brasil, de Pernambuco e do Recife em 2014? O que se pode dizer do Brasil? Eu penso que para tratar da questão de um problema gravíssimo que o Brasil tem, que é a dificuldade de investimento, a equação fiscal montada em relação ao equilíbrio de gastos e arrecadação não permite a ilusão de que o setor público terá condições de investir tão cedo. Com base em informações do Tesouro Nacional, do Banco Central e do IBGE de 2011, que a Folha de São Paulo montou, mostra o seguinte: a arrecadação no Brasil, a carga tributária é 36%. Se a gente somar isso aí, imposto sobre consumo, salário e lucro, previdência, patrimônio e outras receitas, alguma coisa próxima de 36%. Isso aí dividido pelos entes da federação, 19,3 pontos percentuais, não é por cento, percentuais, desses 36% estão na União, que significa 54% da receita fica com a União, 26% com os estados e 7,3% para o município. Quando chega no lado dos gastos, a gente tem alguma coisa próxima, ou tinha alguma coisa próxima de 38%. Ou seja, a gente vê aí que tem um déficit. Quando entra o pagamento de juros da dívida, né, 250 bilhões foram pagos nesse ano, pela estimativa da Folha. Então, a gente tem um travamento aí que impede de imaginar que o setor público tão cedo vai ter condição de investimento para poder fazer face às necessidades do país. Nós temos um constrangimento fiscal enorme e isso condiciona toda a projeção que se pode fazer em relação ao que é preciso investir no país. 36% contra 38,5%, 39%. Ou seja, tem um déficit que termina gerando dívida. No entanto, a gente, quando olha a posição do Brasil nos rankings de indicadores da competitividade do Banco Mundial, destacando a infraestrutura e saúde e educação primária, principalmente a educação, são os dois indicadores nos quais o Brasil tem um desempenho ruim comparado com outros países. Se eu não me engano, são 150 países do ranking. Nesse período 2012-2013, a 70ª, né, em infraestrutura, a 88ª em saúde e educação. Só pegando esses dois, e a gente observa a questão do baixo investimento, a dificuldade que o país tem de investir, a média de investimento dos últimos anos, a partir de 1990, foi 18%. Não conseguiu passar de 18% em média. Alguns anos chegou a 20%, em 95%, chegou a 19% em 2008, 2009, mas caiu para 18% e tende a ficar aí. Uma das dificuldades sérias do ponto de vista de infraestrutura, a gente tem uma infraestrutura sucateada, é porque o país não consegue investir. Não consegue investir também porque não poupa. Comparando com a China poupa alguma coisa próxima de 50% do PIB e investe 40%. Eu já ouvi uma vez um macroeconomista dizer que uma conta de chegar em macroeconomia é a seguinte, que a taxa de crescimento potencial de um país é 1/4 da taxa de investimento. Em relação à China, isso se aplica corretamente. Se a gente pegar 40% de investimento ao longo de 25 anos, o crescimento médio foi 10%. Se o Brasil só consegue investir 18%, então a taxa potencial, vamos dizer assim, de crescimento é 4,5%. Não se pode ter a ilusão de que vai conseguir crescer mais ou muito mais do que isso. Aliás, nem isso, pelo que se vê pelos próximos anos. Um exemplo, isso é o metrô do Rio de Janeiro em 1993 e em 2013. Se a gente compara com a cidade de Xangai, em 93 não tinha metrô. Em 2013 tem uma rede de metrô que chega hoje a 335 quilômetros. Ou seja, em quantos anos aí? 20 anos, né? Em 20 anos ele faz 335 quilômetros de metrô dentro de Xangai. E no Rio de Janeiro, que eu era adolescente quando eu vi os buracos lá para fazer o metrô, visitei o Rio, os buracos para fazer o metrô, desde lá para cá conseguiram fazer 41 quilômetros. É mais ou menos essa diferença de investimento entre um país como a China e um país como o Brasil. Para se igualar à média mundial, o país precisaria mais do que dobrar os investimentos em infraestrutura até 2013. Então, a média histórica brasileira de investimento em infraestrutura, 2,2%, precisaria de 5,5%. Outro aspecto importantíssimo, investimento em capital fixo, né, infraestrutura. E investimento em capital humano, que é a educação. Esse é um quadro da OCDE, comparando com o Brasil, o investimento desses países, da média dos países da OCDE e o Brasil, a gente vê que só chega perto no ensino superior. Nos outros, os valores de investimento do Brasil são muito inferiores, em alguns casos, cerca de 20% da média dos países desenvolvidos.
Isso é um passivo enorme. Como tratar isso? Recentemente, numa palestra que fez na Câmara Americana de Comércio, Mozar Neves Ramos, foi reitor da Universidade Federal e secretário de Educação, ele disse que no Brasil nós temos uma escola do século XIX, um professor do século XX com um aluno do século XXI. Não casa isso. Então, isso é um problema gravíssimo que vai precisar ser enfrentado, ou então nós não conseguiremos sair deste nível de crescimento menor do que a expectativa de todos em relação ao que poderia e deveria ser. Também de Mozar Neves, os impactos da educação na renda. Um ano a mais de escolaridade aumenta em 15% a renda de um brasileiro. Mas se ele tem um curso de graduação completo, esse impacto é de 47%. Na longevidade, estudos da Unicef revelam que as crianças com mãe de baixa escolaridade têm 3 vezes mais possibilidade de morrer antes de completar 5 anos do que as crianças com mãe que tem alta escolaridade. Enquanto a chance de um filho de pai analfabeto também ser analfabeto é de 32%, essa probabilidade cai para 0,2% se o pai tiver ensino superior. São exemplos mais do que eloquentes da importância da educação. E aí, finalizando com essa frase aí, você acha a educação cara, experimenta a ignorância. Hoje, nós estamos pagando o preço da ignorância em muitos aspectos do país. Isso são as deficiências e carências do país, mas, todavia, o país tem avançado. O Brasil tem avançado. Nesse último mapa do IDH, a gente vê que o Brasil está em 85º lugar, mas quando a gente destaca essa nota do Brasil, essa colocação do Brasil, nos anos em que foi medido, houve uma evolução clara. Então, o Brasil tem progredido. O que é curioso é que o nosso país é uma espécie de país do copo meio vazio, né? Quem quer ver a parte ruim, vê a parte vazia. Quem quer ver a parte boa, vê a parte cheia. Quando a gente olha a percentual de pobres na população, a gente vê queda ao longo dos anos, vem sendo uma queda constante e consistente. O coeficiente de Gini também, que mede a concentração, a desigualdade, também caiu ao longo dos anos, o que mostra que o país tem evoluído. Se a gente pega o índice de progresso social, que é o índice recentemente divulgado, elaborado por Michael Porter, ele estudou 50 países, nesse princípio de bem-estar, o Brasil está em 20º lugar. Na necessidades básicas, 30º. Em oportunidades, 16º. Se a gente pega a classificação geral, o Brasil está em 18º, de 150, o que é uma evidência dessa evolução ao longo dos anos. Agora, curiosamente, se a gente compara aí o Brasil com 18º lugar, com a renda per capita de 11.640, a gente vê a Costa Rica em 12º, com a renda de 12, quase praticamente a mesma renda. Então, o problema não é só a renda per capita, é também questão de políticas públicas. Inclusive, uma meta do governo Dilma Rousseff, e o Brasil caminha para eliminar a pobreza extrema. Vai no caminho de eliminar e parece que vai conseguir eliminar, apesar de tudo. Alguns sinais de alerta, esse sinal de alerta relacionado mais à economia. A inflação, a meta é de 4,5%, mas ela atual está girando em torno de 5,84%. O dólar teve uma variação, o déficit público também para mais, o déficit externo também para mais, o que mostra um certo desarranjo na macroeconomia nos últimos tempos, evidenciado por essa evolução da taxa de juros, da Selic. Quer dizer, caiu consistentemente ao longo dos meses de janeiro a março do ano passado, mas começou a subir também, quase a escada inversa. Novamente se precisou usar o juro para enfrentar a inflação. Há algum desarranjo na macroeconomia que precisa ser ajustado. E o que é importante disso tudo é que esse desarranjo parece que reflete na nota de classificação do Brasil. De Marcelo Salomão, ele diz o seguinte: a piora nos fundamentos econômicos, especialmente na área fiscal, não é compatível com o que se espera de um país com a atual nota de crédito brasileiro. Ou seja, há uma probabilidade do Brasil ser rebaixado do grau de investimento por conta desses desarranjos macroeconômicos. Não são muito expressivos, mas existem. Existem a ponto de afetar, inclusive, a percepção internacional que se tem sobre o Brasil. Em novembro de 2009, a The Economist fez essa capa aí, o Cliff decolando. Foi objeto de uma série de reportagens internacionais, comentários, controvérsias e tudo mais. Aí, agora, em setembro, ele publica essa capa. Onde estava a verdade? Lá ou agora? Delphi Neto tem uma frase muito interessante. Ele diz: The Economist exagerou para o bem em 2009, vingou-se exagerando para o mal em 2013.
E é provável que tenha acontecido isso mesmo, porque não é uma coisa nem outra. Nem o Brasil estava decolando naquela época, nem ele está colapsando ou caindo agora. Algumas coisas que podem atrapalhar o crescimento do Brasil a partir de 2014, eu estou usando como fonte Antônio Corrêa de Lacerda, que é um economista paulista. Do ponto de vista internacional, o agravamento da crise europeia, a desaceleração maior que o esperado da China, queda adicional dos preços das commodities. No âmbito nacional, a demora da reforma de produtividade, que essa é uma coisa que termina nunca saindo. Esgotamento do modelo de incentivo ao consumo. Nos últimos anos, o crescimento foi puxado pelo consumo, mas chega um determinado momento que se esgota, topa no endividamento da população e começa a não ter mais condição de puxar o consumo. E aí entra a necessidade do investimento, tem um constrangimento fiscal que impede investir. Então, o dilema é esse. Incerteza política, econômica, regulatória, etc., que pode adiar novamente os investimentos, essa dificuldade que às vezes se encontra nos processos de privatização e risco de acomodação, que ele diz que foi amenizado recentemente quando fala das privatizações dos aeroportos de Confins e o Galeão. E faz projeções macroeconômicas aí até 2019, começando de 2011, vai até 2019, chega a uma média aqui, 14, 19, de um crescimento do PIB de 3,3%, do PIB industrial de 3,8%, do investimento de 20,5%, juros de 9%, inflação de 5,1% e câmbio de 2,58%. E projeta a seguinte taxa de crescimento nesse horizonte 14-18. Dos países desenvolvidos, 2,4%, dos países em desenvolvimento, 5,4%, do mundo, 4%, e do Brasil, 3,2%. As perspectivas são essas, se nada de diferente acontecer do que a gente tem visto. E aí, para concluir essa parte do Brasil, eu vou fazer algumas observações sobre os objetivos. Na verdade, são 5 objetivos propostos pela Macroplan e Cláudio Porto, que inclusive explicou recentemente um livro sobre os desafios do próximo governo, seriam esses. Na macroeconomia, preservar a estabilidade econômica, aumentar a produtividade, ampliar a abertura da economia e expandir a taxa de investimento. Seriam prioridades para o próximo governo, objetivos para o próximo governo. Capital humano, acelerar a melhoria da escolaridade das novas gerações e da população economicamente ativa. Na infraestrutura, remover gargalos críticos de infraestrutura, rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, sistema logístico, energia, comunicação. E recursos naturais, expandir a exploração sustentável dos recursos naturais em grande escala e intensificar a redução dos passivos ambientais. E, no que diz respeito às instituições, estimular um ambiente de negócio favorável ao empreendedorismo e à inovação, e a qualidade do gasto público e modernizar a gestão pública. Mas tudo isso é importante destacar com um novo ator, que é o povo na rua. Eu tenho a impressão que o povo não vai sair mais da rua. Agora, vai para a rua de modos diferentes. A gente viu, em junho, essa avalanche, protestos de toda a natureza, de todo tipo, né? Essa coisa o gigante acordou. Tudo potencializado pela conectividade, que a gente viu ali, que tem maior penetração nos países que têm menor infraestrutura. Inclusive, do Recife teve a passeata dos 100 mil, a repercussão em todos os meios de comunicação, e houve, depois de determinado momento, uma exacerbação, vamos dizer assim. Começou com os 20 centavos, depois transbordou para outras reivindicações, inclusive essa aqui muito curiosa e muito justa, mais ruivas no Brasil. Mas uma miscelânea de reivindicação, todo tipo e toda natureza. Mas onde é que começou o negócio? Preço de passagem. Do preço de passagem, a gente observa que imediatamente, isso aí é um estudo que foi feito sobre o que apareceu na internet, essas bolas dizem respeito à frequência com que apareceram essas demandas. Então, saúde, segurança, gasto com a Copa, educação, qualidade do transporte público, moradia. Fora a PEC 33 e gasto com a Copa, todas essas demandas aí são sobre serviços urbanos. Aí aparece depois, na ordem, aparece isso. O governo Dilma Rousseff, a PEC 37, Marco Feliciano, combate à corrupção. A impressão que me deu, acompanhando o que foi que aconteceu, foi que no primeiro, quando eclodiu, aparecem as demandas das cidades, dos serviços urbanos. Depois aparece uma coisa como uma nuvem de decência na política. Mas na base está o problema da cidade. Eu acho que essa é uma coisa importante, fundamental, de se compreender para poder enfrentar ou tratar da oferta desse tipo de demanda. As reivindicações da população, numa pesquisa feita pelo IBOP logo depois, 53,7% transporte público, 49% contra a corrupção,
redução da tarifa, 40%, saúde, 36%, gasto com Copa do Mundo e Copa das Confederações, 31%, educação, 29%, contra a PEC, 37%, necessidade de mudança na política e contra a repressão policial. Ou seja, de novo, são questões de natureza urbana, são serviços urbanos. E aí saiu, inclusive, um livro com essa capa, As Cidades Rebeldes. O que se rebelou parece que foi a classe média urbana, que está pedindo uma cidade melhor. Essa é a interpretação que, pelo menos, se pode fazer à distância do que foi que aconteceu. Isso ainda está sendo pensado, porque ninguém previu, nem antecipou nada parecido com o que aconteceu, nem com o que está acontecendo. Inclusive com o despreparo da polícia. A nossa polícia, o sistema de repressão, o Estado que tem o monopólio da violência para garantir a ordem, não está conseguindo lidar com o problema. As polícias militares despreparadas, o que aconteceu aqui mostrou menos despreparo, pelo contrário, houve um cuidado especial no tratamento dessa questão, mas pelo que a gente vê o Brasil afora, principalmente São Paulo e Rio, é um despreparo completo para lidar com essa situação, ao ponto de uma parte desses protestos se direcionar contra a imprensa. E uma coisa mais impressionante ainda, eu nunca pensei que eu ia ver um coronel da polícia quase morto por espancamento. E o que é grave nesse negócio aí, o que me chama mais atenção, é que nessa fotografia, quando a gente amplia a fotografia, tem 2 camaradas dando no coronel e 3 tirando fotografia. É como se houvesse uma espécie de gamificação desse negócio. Progrediu para uma espécie de gamificação. Até escrevi um artigo sobre isso. A gamificação dos protestos no Brasil, que eu me vi no meio praticamente no meio de um protesto no Rio de Janeiro, sem saber sair do cinema na hora que estava acontecendo a confusão. E eu vi o povo mais preocupado em participar daquele jogo do que propriamente no protesto. É uma espécie de game. Não que a demanda original não seja justa, não estou dizendo isso. Mas progrediu para uma coisa parecida com um game offline, jogado na rua, já sem representar, como representou em junho, a insatisfação de amplas parcelas da sociedade. O que é curioso é que ele precisa prestar atenção nisso, porque é uma realidade completamente nova. O que são esses black blocs? De onde vêm? O que querem? A gente sabe que tem um exército de reserva enorme para alimentá-lo, principalmente essa parte da população que foi excluída do processo educacional durante uma boa parcela dos últimos anos. Isso é uma situação nova, que a gente tem que observar, inclusive no que diz respeito à administração da cidade. E falar um pouco da longevidade, em 2050 teremos essa distribuição. Teremos 98 milhões de pessoas acima de 50 anos, representando 42% da população. Hoje representa 19%. Ou seja, nós estamos migrando para ser um país maduro. E o pior é que, se não tomarmos cuidado, se não destravarmos a capacidade de investimento, se não investirmos em educação, se não crescermos mais de forma sustentável, vamos envelhecer pobre.